E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar de um dos maiores clássicos da literatura de UX, o livro Não Me Faça Pensar. Ele se tornou quase uma bíblia para quem está iniciando na área, porque ele consegue abordar todos os aspectos das habilidades de uma forma super simples e objetiva. Ele é um livro bem curto e vale a pena você manter na sua prateleira ou no seu Kindle se você for trabalhar na área. O livro foca totalmente nos princípios de design e de usabilidade. Ele não fala nada sobre a parte técnica. Aqui no canal até tem alguns vídeos que falam, ensinam Figma, mas a ideia aqui é que você consiga construir a parte teórica de design. Então não importa a ferramenta que você vai usar no futuro, você vai saber muito bem sobre usabilidade. E é muito importante você ter esses aspectos bem formados na sua cabeça, o próprio mercado valoriza muito isso, do que você se prender a uma ferramenta. Atualmente a gente tem o Figma, que é muito usado, mas daqui a 10 anos você não sabe se vai ser o Figma que vai ser utilizado. E se você tiver os aspectos de design bem formulados na sua cabeça, não importa qual vai ser a ferramenta que vai existir no futuro, você vai conseguir fazer um bom design. Um outro aspecto legal desse livro é que ele foca que a usabilidade é sobre você garantir que as coisas funcionem bem. E isso não se limita a um website ou então a um app, mas qualquer coisa do mundo. Você talvez possa garantir que uma cafeteira funcione bem ou então que uma porta funcione bem. Quantas vezes você já não ficou na dúvida se a porta era para empurrar ou para puxar? Então, todos os aspectos de avaliar se uma coisa é fácil de usar ou não, você vai aprender aqui. E a minha ideia nesse vídeo aqui é trazer cada um dos capítulos de forma bem destrinchada, explicar cada um dos aspectos e trazer exemplos também atuais para que a gente possa discutir. E para quem é esse vídeo? Esse vídeo é basicamente para qualquer pessoa que tem algum interesse na área, seja você começando do zero, ou você que já é um estudante de UX, ou você que já esteja no nível avançado e quer rever alguns aspectos. O próprio autor fala que o UX é uma área que qualquer pessoa pode aprender, você não precisa de nenhuma habilidade especial para você entender sobre usabilidade. Usabilidade é uma área que vem crescendo bastante, tem muita demanda no mercado, poucos profissionais e os salários são super satisfatórios. Então, se você quer começar nessa área, eu acho que aqui é um bom ponto de partida. Aqui nós temos um bom exemplo de como a usabilidade pode ser aplicada fora dos meios digitais. A gente tem esse moedor de café aqui que ele tem uma série de opções e você olha para ele e começa a pensar como isso funciona, qual botão tem que apertar, o que tem que fazer para que ele possa moer o café. Diferente do outro exemplo, a gente tem esse moedor aqui de café da marca Brown. É uma marca muito famosa nos anos 50 e 60. Ela é queridinha nos designers pela boa usabilidade. E aqui não resta dúvida do que você tem que fazer. Você pode nunca ter usado um moedor de café na sua vida, que você sabe que é só você botar o café ali em cima daquela lâmina e apertar esse único botão vermelho para que o café seja moído. O autor já abre o livro com o ponto que ele considera o mais importante para a usabilidade. Hoje em dia existem diversas máximas no mercado que falam que você tem que fazer um site que tenha poucos cliques para o usuário, ou então que você tem que manter a consistência para que todas as telas se pareçam. Mas esse autor, ele fala que o mais importante é você não fazer o usuário pensar. E quando ele fala isso, ele quer dizer que você tem que olhar uma coisa e saber o propósito dela, para que ela serve, como ela funciona. E isso não se limita só a você que entende usabilidade, mas sei lá, o seu vizinho que não tem o mínimo conhecimento, ele precisa olhar para alguma coisa e ele saber o real propósito daquilo. Vamos supor que ele entra num site de banco. Ele precisa olhar aqui e falar, esse daqui é um site de banco, e aqui é onde eu boto a minha conta para poder entrar. Isso precisa ser claro para o usuário. Dentro de um site, muitas das coisas fazem que o usuário tenha que pensar. O próprio nome das seções de um site já é uma coisa que faz o usuário pensar. Vamos supor que eu entrei num e-commerce, eu quero comprar um celular, e eu passei pela seção de eletrônicos. Será que celulares estão dentro de eletrônicos ou não? Já me fez parar para poder pensar. Muitas vezes o departamento de marketing quer usar um nome mais descolado para uma coisa, ou então a galera técnica acaba deixando um nome que é muito específico, que o usuário não entende. E aí você acaba usando termos que não são familiares para o usuário, e isso acaba fazendo com que as pessoas tenham que gastar mais tempo pensando sobre aquilo. E aqui é um ponto bastante delicado, porque você pode estar usando uma coisa que para você é completamente óbvio, mas extremamente desconhecido por usuário. Às vezes vocês usam termos internamente que para vocês, naquele contexto, é claro, mas para uma pessoa que está de fora, não é claro. Ou então, talvez algum termo que vocês usam muito no comercial da empresa, ou então nos anúncios, mas talvez a pessoa que está ali no seu site, ela nunca viu um anúncio da empresa e ela não vai saber o que aquele termo significa. Vamos supor que eu entrei num site e eu quero aplicar para uma vaga de empregos. E aí a gente tem três opções de botões e vamos ver como elas funcionam e como elas fazem o usuário pensar. O primeiro botão tem a mensagem mais óbvia possível. O usuário vai entrar, vai olhar e vai clicar. O segundo botão já tem um texto que não é tão familiar. O usuário vai olhar e vai pensar, oportunidades. Será que são empregos? Vou clicar. Já o terceiro botão é o exemplo clássico dessas startups super descoladas que querem chamar os funcionários dos mais diferentes nomes possíveis. Vamos supor que o RH internamente chame todos os funcionários de Rockstar. Embora seja muito utilizado internamente e as pessoas lá dentro saibam o que significa, para uma pessoa de fora esse termo não faz o mínimo sentido. Então, quando o usuário entrar nesse site, ele vai olhar esse botão e vai começar a pensar: nossa, o que será que é isso? Por que esse botão está aqui? O que significa isso?
ele não vai chegar à conclusão que ele precisa clicar nesse botão para achar uma vaga de emprego. Uma outra coisa que geralmente gera dúvida são botões e links. O usuário ele nunca deve se questionar se uma coisa no site é clicável ou não clicável. E aqui você pode ser um pouco resistente e questionar: ah, mas é tranquilo, o usuário vai ali, vai clicar, vai ver que não é clicável e ok, sabe? Ele vai entender que aquilo não é clicável. Ou então, se ele estiver no desktop, ele vai passar o mouse por cima e vai ver se vai virar uma mãozinha e aí ele vai saber se é clicável ou não. Mas o ponto é que esse botão vai ser uma coisa a mais das outras coisas dentro de um site que ele precisa pensar. E aí, se você começa a adicionar pequenas coisas que fazem o usuário ter que pensar, ele vai ficar sobrecarregado, até chegar ao ponto que ele vai se frustrar e vai abandonar o site, ou então desistir de fazer o que ele queria fazer. Na web, tudo é esforço mental, e as pessoas detestam ter que descobrir como uma coisa funciona. Para elas, é um pavor um joguinho de ficar clicando ou não clicando para saber se um link é clicável ou não. E aí, o que acontece é que elas acabam indo embora, e aí elas desistem talvez de fazer uma compra no seu site. Nesse outro exemplo, vamos supor que o usuário ele quer comprar um produto e ele achou o produto que ele quer comprar num site. E aqui nós temos três exemplos de interfaces de compra. Vamos ver como que o usuário pensa em cada uma delas. No primeiro, ele olha e vê o botão comprar. Ele clica. Já no segundo, ele olha e pensa: isso deve ser um botão de comprar. Vou clicar. Já no terceiro, ele olha e pensa: onde será que eu compro? Será que esse carrinho faz alguma coisa? Será que comprar é nesse carrinho? Bem, acho que vou tentar clicar nesse carrinho. As pessoas não precisam tentar descobrir como uma busca funciona, ou pior, tentar entender como o mecanismo de busca daquele site funciona, para que ela possa formular a pergunta de forma que o site goste. Sabe quando você pensa, como vou perguntar isso daqui para o site? E esse é um dos motivos porque todo mundo ama fazer pesquisas no Google, porque você não precisa pensar para você fazer a sua pergunta. Outro dia eu vi um vídeo que ilustra isso muito bem. Tinha uma menina que ela queria descobrir qual era uma música e ela só sabia o ritmo da música. Então ela chegou pro Google e cantou esse ritmo. Ela escreveu tururururu, ururururu, eu não sei qual era o ritmo da música, mas era algo desse tipo. E o Google conseguiu responder para ela de forma super simples qual era a música que ela queria. Terceiro exemplo, vamos supor que o usuário ele entrou num site de uma livraria querendo buscar um livro. E aí ele chega e se depara com essa barra de busca. A primeira coisa que ele pensa é, eu sei que o nome do autor que eu quero é Machado de Assis. Será que Machado de Assis é uma palavra-chave? Afinal, o que será que é uma palavra-chave? E aí ele resolve clicar no menu. Clicando no menu, ele se depara com essas opções. Então, para ele, passa a ser claro que ele precisa selecionar o autor para poder fazer a busca que ele quer. Ele seleciona o autor e preenche o nome do autor. E aí ele pensa, agora sim eu posso fazer a minha busca. Existem centenas de dúvidas que podem surgir na cabeça do usuário quando ele está usando um site, como por exemplo, será que eu devo digitar o ano com 4 dígitos ou 2 dígitos na minha data de nascimento? Ou então, como faço para comprar só o voo de ida e não o voo de ida e volta de uma passagem aérea? É claro que você não precisa gravar essas perguntas, ou então ter uma listinha de perguntas mais óbvias para um site. Se você entender bem os princípios de usabilidade, você aos poucos vai começar a se questionar quando vê algum site ou então algum app, essas perguntas vão automaticamente surgir na sua cabeça. E uma vez que você consegue identificar essas perguntas, você vai saber como evitar esses problemas. E aí você acaba melhorando a usabilidade do seu projeto, do seu site, da sua aplicação. E mesmo que você seja o melhor UX do mundo, vão existir projetos que vão ter coisas que vão ser difíceis de deixar 100% evidente de como elas funcionam. Talvez você possa estar projetando uma coisa completamente nova, ou então uma coisa muito técnica, até mesmo para o usuário, como por exemplo um painel para uma usina nuclear. E aí, nesses casos, o que você precisa fazer é adicionar algum elemento que explique para o usuário como aquela coisa funciona. Mesmo nesses casos, é super importante que você se atente aos princípios que nós já falamos de tentar reduzir o pensamento do usuário. Então, gerar menos dúvida na hora de clicar num botão, ou então nas palavras-chave, para que aí reduza um pouco a carga mental dele e ele não se importe muito em ter que ler uma explicação. Até porque existe coisa mais pavorosa do que ler o manual de como montar um móvel ou então a bula de um remédio? Existe uma máxima atual que fala que tudo precisa estar a um clique do usuário, caso contrário ele vai se frustrar e vai acabar indo para o site do concorrente. Isso pode até ser verdade em alguns casos, mas no geral os usuários eles tentam utilizar um site muitas vezes antes de se frustrar, e quando ele se frustra ele acha que o problema é com ele e não com a usabilidade do site. As pessoas pensam, eu estou sendo burro e não estou achando essa informação, e não, o X desenhou isso de forma ruim e eu não estou achando por conta disso. Mesmo que menos comum hoje em dia, talvez a pessoa também ela possa ser obrigada a usar a sua solução, por ser a única disponível, então porque alguém demandou para ela utilizar a sua solução. Fato é que, independente do cenário, a nossa função como designer de usabilidade é tornar a experiência o melhor possível para esses usuários que precisam utilizar o nosso serviço. Fazer um site com uma boa usabilidade é como uma loja bem iluminada, você consegue ver os produtos melhores, você consegue encontrar as coisas com mais facilidade. Aqui nós temos dois exemplos, mesmo que superficiais, de uma interface não muito boa e de uma interface boa.
A diferença aqui é que na interface 2 os elementos estão muito mais bem definidos, você tem feedbacks claros das coisas que estão acontecendo. E isso daí acaba te passando maior segurança. Você espera que na interface 1 a qualquer momento vai rolar um crash e você vai perder tudo. Já na interface 2 você espera que a experiência vai ser fluida, que as coisas vão acontecer como esperado. Vale lembrar que aqui é só um exemplo superficial e a experiência do usuário é muito mais que estética. Então pode ser que dependendo do caso, a interface 1 tenha uma usabilidade muito melhor que a interface 2. A gente termina o capítulo 1 por aqui, mas fique ligado no próximo vídeo que a gente vai dar uma olhada no capítulo 2, que aborda como as pessoas utilizam sites e aplicativos. Se você acha que a pessoa entra num site e automaticamente começa a ler tudo que está ali, você está completamente enganado. E acho que você vai se surpreender bastante de como as pessoas realmente utilizam o web. Como exercício do capítulo 1, eu queria deixar essa interface para que vocês possam comentar o que vocês acham que os usuários vão pensar ao utilizar cada um dos recursos disponíveis nela. Eu criei essa loja online fictícia chamada Amazônia, qualquer semelhança é mera coincidência, que ela tem diversos recursos que vocês podem avaliar a usabilidade deles.